Mais uma vez queremos agradecer a presença de todos que chegaram assim com o propósito de louvar, bendizer o nome do nosso amado Deus. Nós estamos aqui porque viemos trazer a nossa adoração a Deus. Não viemos buscar coisas na igreja. Então a fidelidade começa pela aceitação que é pecador. Em seguida, tem o arrependimento. É o reconhecimento que é pecador. E saber que só Jesus que morreu na cruz do Calvário pode assim libertar o pecador. Amém? Amém. Convido a amada igreja a ficar em pé. Nós vamos entoar o hino 289 com o título Ao Pé da Cruz. Faremos a leitura bíblica em Gálatas 5, 16 a 26. Passado esse momento, peço à irmã Patrícia que nos eleve a Deus de oração. Gálatas 5, 16 a 26. Todos encontraram? Diz assim, pela tradução que trago irmãos: as obras da carne e o fruto
porém, andai no Espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porém, são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, cobias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Amém. Pai Santo, que está nos céus, exaltado seja o teu nome, Senhor. Te agradeço, meu Pai, por mais esta noite que o Senhor nos concedeu este ambiente. Te agradeço pela leitura, meu Pai, que o Senhor também nos fornece hoje, Senhor. Que essas tuas palavras, Pai, fiquem no nosso coração e no nosso entendimento, Senhor. Abre nossos corações, para que nós possamos te obedecer, Senhor. E nos modificarmos, assediados pelo Espírito Santo e não pela nossa vontade, meu Pai. Que essa tua bênção, a tua orientação, a cada dia, no nosso dia, com a tua palavra, Senhor, usando força diante do testemunho, Pai, para que possamos sempre, Pai, vivermos, andarmos, pensarmos somente no que o Senhor nos ordena, das coisas que são lá do alto, que vem do teu santo nome. Abençoe este culto em teu nome, Senhor. Ouça nossos louvores para que sejam agradáveis a ti. Abençoa todo irmão que está aqui, meu Pai. Abençoa o pregador desta noite. Eu te peço e agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Poder sentar. Irmãos, é um privilégio servir a Deus com os irmãos. E o meu anseio, creio que de todos, é que nós possamos avançar no Evangelho nesse ano que vai seguir. Mas, primeiramente, temos que nos conscientizar da oração. É aquele momento em casa, em particular, em oração. E oração, são duas palavras unidas, né? Orar, que é falar com Deus, e ação. Se você só ora e não toma ação nenhuma, o seu orar fica ineficaz. Porque sempre nós precisamos nos moldar à palavra de Deus. Sempre nós precisamos mudar em alguma coisa. Dando sequência, nós vamos entoar o hino 27 do cantor cristão. Você é para a gente cantar assim, mais novo? Nosso nascimento de Jesus, uma alegria nossa. Nasceu nosso velho Deus. Harmonia
Amados irmãos, nós teremos agora o tempo de cânticos, e também é o momento que nós temos a oportunidade de cooperar com a obra de Deus. Né? É claro que Deus é o dono da prata e do ouro, e Ele não precisa realmente de dinheiro. Mas eu conclamo, meus amados irmãos, porque nós temos uma obra a fazer. Missionários para ajudar, manter o templo em dias, né, o templo bem arrumado, também manter o clube bíblico, manter a condição da energia para que nos dê esse conforto. Vocês imaginem no tempo de calor, irmãos, esse templo aqui, sem o ar-condicionado, ele não fica bom para ficar aqui. Então os irmãos tenham essa sensibilidade. Está ali atrás o gasofilácio. Mas todas as igrejas têm o gasofilácio na frente. A gente aqui tem o gasofilácio lá atrás para facilitar os irmãos aí. Então, conclamo aos amados irmãos que possam se cooperar. Primeiro, ouro é alto preço. Mais uma vez, convido a igreja a ficar em pé. E depois, nas estrelas. Vamos cantar bem forte para o glória do Senhor Jesus nessa noite. Eu sei que foi pago um alto preço. Está bem alegre, bem animado, graças a Deus por isso. Mais um domingo estamos aqui reunidos para louvar e glorificar o nome do Senhor. Azul.
Diz a Bíblia que a carne milita contra o espírito. A luz é oposta às trevas. Pense bem do lado que você está. Hoje, diz a Bíblia que é um dia aceitável. Em Hebreus diz que não devemos endurecer o nosso coração, mas esse dia é o dia da salvação, é hoje. Amém? Vamos convidar o pastor Paulo e trará a mensagem da palavra de Deus agora. Boa noite, igreja. Boa noite. Irmãos, o nosso culto de Natal, que nós vamos realizar, vai ser domingo que vem. No próximo domingo, nós estaremos aqui com a graça de Deus e vamos falar aí um pouco sobre o nascimento de Cristo, onde todas as pessoas no mundo inteiro, quando chega nessa época, as pessoas se lembram, né? Somente nessa época do mês de dezembro. Mas a gente deve lembrar o sacrifício da morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, durante toda a nossa vida, né? Durante toda a nossa vida. Não somente nessa época, que o mundo se volta, as ruas, os bairros, né? A cidade como um todo fica infectada. Mas hoje à noite vamos falar sobre, só passar aqui, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em João, capítulo 8, e o versículo 32, esse é o versículo destaque da nossa meditação hoje. Eu vou falar com os irmãos, dentro desse versículo, sobre um outro assunto que é oposto a esse versículo. É sobre o Deus deste século. O Deus deste século. Hoje, a igreja, né, todos os irmãos, nós estamos em uma batalha espiritual. E essa batalha espiritual, ela acontece todos os dias. E Paulo, escrevendo para os Efésios, ele fala que a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as regiões celestes. E Paulo, escrevendo ali, ele diz que nós devemos nos fortalecer na graça e na força do Senhor, na força do seu poder. E hoje a igreja, irmãos, ela está diante de um inimigo que ele é chamado de leão, lá em 1 Pedro. O leão é um dos animais mais ferozes, né, do reino animal, e
realmente ele, quando ataca a sua presa, ele faz um estrago terrível. Ele vem ali para realmente matar a presa e realmente se deleitar. E a Bíblia classifica o Deus desse século como leão, e ele está procurando alguém para devorar, alguém para tragar. E Pedro diz que ele anda em derredor, ele está andando em derredor, ou seja, de todo salvo em Cristo Jesus e de todos os perdidos também. E ele só procura uma oportunidade para tentar nos derrubar, tentar nos vencer. Então vamos falar sobre o Deus desse século. E o Deus desse século, ele vai ser e será vencido pela verdade da palavra de Deus. E somente a verdade da palavra de Deus é que pode libertar aquelas pessoas que estão aprisionadas no Deus deste século, neste mundo caído de pecado. Somente esta verdade é que pode realmente levar o homem ao conhecimento da vida eterna. Então, desde o princípio até os nossos dias atuais e os tempos das histórias bíblicas, a gente vê o diabo ainda atuando na vida dos perdidos. Não na vida da igreja, porque ele não tem mais este poder. E nunca teve, e nunca terá. Então Deus, ele é o cabeça da igreja. E ele jamais vai permitir que o diabo ele tenha qualquer vantagem sobre nós, sobre os salvos em Cristo Jesus. Ele tem as suas limitações, ele não pode atuar contra a igreja de Deus, ele até vai tentar, mas ele não terá êxito, ele não terá vitória sobre a igreja, porque esta igreja, estou falando da igreja universal de todos os tempos, esta igreja Deus comprou com o seu próprio sangue. E a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, irmãos, o Deus deste século, nós vamos ver aqui algumas características negativas de Satanás. Nós temos uma lista aí, os irmãos, deixe a sua Bíblia aberta, nós vamos estar lendo algumas referências sobre algumas características negativas de Satanás, onde ele vai se opor contra a igreja, contra o trabalho de Deus e contra a própria palavra de Deus. Satanás, ele sempre vai ser do contra. O Deus desse século, ele vai ser sempre do contra. Ele nunca ele vai querer que a palavra de Deus ela seja proclamada. Sempre ele vai colocar uma barreira, um empecilho, ele vai fechar uma porta para que a palavra de Deus ela chegue ao entendimento e à mente dos perdidos. Então, algumas características, irmãos, que nós vamos ver aqui, de A até a letra E, a respeito de Satanás. Primeiro, que ele é o instigador da queda do homem. Lá em Gênesis, capítulo 3, abra aí a sua Bíblia. Então, no princípio, ele começa com esse ataque ao primeiro casal que Deus havia criado,
Deus havia dado uma ordem para que do fruto que estava no meio do jardim eles não comessem. Então, diz assim a palavra de Deus: mas a serpente, ele está falando aí do Deus deste século, o diabo, em forma de serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis dele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Então, nessa leitura, meus amados irmãos, é Satanás, na forma de uma serpente, vai conversar com Eva, a parte mais frágil, né, de um casal. Muitas das vezes é a mulher, e ele procura então atacar ambos, né? Ambos. Mas nesse texto aqui ele vai na parte feminina. E astuciamente ele procura introduzir na mente de Eva uma mentira, que isso é próprio dele. O diabo ele é mentiroso, e ele vai então distorcer a palavra de Deus, vai manipular a ordem que Deus havia dado já a Eva, quando ele disse: é certo que não morrereis. Mas a ordem de Deus era certa, que eles iriam morrer se comessem do fruto que estava no meio do jardim. E ela, a serpente, então distorce a palavra de Deus nesse momento. E Eva começa então a dar ouvido àquilo que o Deus desse século está ali falando. E como ele tem o poder da persuasão, Eva então dá ouvido, e eles então, o casal, eles desobedecem a Deus. Então Deus nesse século, irmãos, ele instiga, muitas das vezes, os nossos pensamentos. Ele pode tentar manipular a verdade de Deus em mentira. Então, muito cuidado quando você escuta na rádio, quando você escuta na mídia, quando você escuta na TV, na internet, uma mensagem. Pode ser, irmãos, que aquela pessoa que está falando esteja sobre a direção do diabo, e ali vai distorcer a palavra de Deus, vai mercadejar a palavra de Deus, vender a palavra de Deus muito barato, e tentar trazer uma mensagem que não está nas Escrituras. Então, o diabo, ele tem os seus agentes. O diabo, irmãos, ele tem os seus pregadores. Você sabia disso? Que o diabo, ele tem os seus pregadores? Como assim, pastor? Os seus pregadores? Falando aquilo que não está nas Escrituras. Prometendo aquilo que não está nas Escrituras. E as pessoas, então, começam, irmãos, a dar ouvido. Hoje, meus amados, tem muitas igrejas que não pregam mais a verdade que liberta o homem pecador. Hoje, muitas igrejas elas estão mais preocupadas com milagre, com prosperidade, com uma vida boa, com o bem-estar, aonde as pessoas vêm para o culto, vêm para a igreja, para assistir muitas das vezes os cantores,
estão ali no palco, né? Tem jogo de luz, tem fumaça, tem uma série de coisas que atraem as multidões. E as pessoas estão em busca hoje disso, irmãos. É só você observar. E outra coisa que o diabo tem feito, sabe o que é? Irmãos, em relação às Escrituras. As pessoas não andam e não levam mais a Bíblia para a igreja. Eles estão lá só ouvindo o pregador. E eles não estão conferindo se aquilo está nas Escrituras. E eles estão acreditando nesses falsos pregadores, que são os agentes de Satanás. São os pregadores de Satanás, que estão aí, irmãos, distorcendo a palavra de Deus. Então, no livro de Gênesis, nesse episódio aqui, logo no princípio, o diabo, ele vai distorcer a palavra de Deus. E o casal ali dá ouvido ao que o diabo está falando, o Deus desse século. Então, irmãos, cuidado. Cuidado. Paulo disse lá nas cartas paulinas, né? Cuidado com as vãs sutilezas, com as filosofias. Não sei se você lembra desse versículo, acho que você já leu. Então, irmãos, cuidado. Essa palavra cuidado, quer dizer, é um alerta, né? A gente ficar alerta, é aquele vermelho ali, para você não ultrapassar, porque há um perigo iminente, que aquilo pode ocasionar na sua vida. Se tem uma placa escrita lá, olha, cuidado, não ultrapasse a ser, não ultrapasse esse limite. Então alguma coisa pode acontecer. Então Paulo está dizendo lá, cuidado com as vãs sutilezas dos homens, contra os rudimentos deste mundo. Então, irmãos, tomemos cuidado. Segundo, as características negativas de Satanás. Ele é pecador desde o princípio. 1 João agora 3:2. Abre aí a sua Bíblia. Confira aí. João 3:8. João 3:8 diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, né? Ou seja, desde o começo, irmãos, da criação. Desde o momento que ele se rebelou contra Deus. Deus havia criado todas as coisas desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para fazer o quê? Para destruir as obras do diabo. Então você entende aqui que o diabo ele é bem prático, né? Ele vive pecando. Isso desde o princípio. E João, ao escrever, irmãos, aqui, esta epístola aqui, esta carta, endereçada aos irmãos, ele vai falar, ele vai fazer uma separação entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qual é a diferença, irmãos, entre os filhos de Deus e os filhos do diabo? Os filhos de Deus, eles não vivem na prática do pecado. E os filhos do diabo é aqueles que vivem na prática do pecado. Eles vivem pecando.
porque eles estão sobre vamos dizer, a atuação do diabo. Para não continuar na prática do pecado, somente quando essa pessoa entregar a sua vida a Deus. Então, todo aquele, ele diz aí, veja comigo aí no versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Minha pergunta é: você é nascido de Deus? Se você ainda não é nascido de Deus, é porque você ainda vive na prática do pecado. Você vive pecando. Você ainda não recebeu a divina semente. Que divina semente é esta, pastor? Irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Porque é essa divina semente que vai morar no coração daqueles que ainda não receberam a Cristo como Salvador. Então a pergunta ainda hoje soa na humanidade toda, no mundo inteiro: você já é nascido de Deus? Você precisa nascer na família de Deus. E quem pode fazer isso é somente Deus, através da atuação do Espírito Santo do próprio Deus. Tá, irmãos? Então, o pecador, ele é pecador desde o princípio, o diabo. E aqueles que o seguem também vivem na prática do pecado. Terceiro, letra C. Ele é homicida e pai da mentira desde o princípio. Veja aí em João agora, o Evangelho de João 8:44. João 8:44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então essa característica, irmãos, essa característica aqui, ela é própria do diabo. Ele é mentiroso. E João fala desde o princípio. Ele nunca se firmou na verdade. Ele fala daquilo que lhe é próprio. Por isso que João fala em João, mais na frente, mais um pouquinho voltando, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O contexto, irmãos, desse capítulo é que Jesus está diante de religiosos da época. E os religiosos da época e dos nossos dias atuais não são diferentes. Os religiosos hoje também, eles se apegam às suas tradições, eles se apegam aos seus rituais, aquilo que a igreja determina para eles fazerem, eles vão fazer. Eles não estão preocupados
se aquilo que os homens estão fazendo ou mandam fazer está de acordo com as Escrituras ou não. Eles preferem mais obedecer aos homens do que obedecer à palavra de Deus. E tem muitas pessoas religiosas que estão seguindo apenas religiões. Como existiam, irmãos, os saduceus, os escribas, os fariseus. Essas pessoas que estavam fazendo religião, pregando a sua religião, mas eles estavam perdidos. Como diz o hino que nós cantamos, sem Deus e sem Jesus. Sem Deus e sem Jesus. Então, nós vimos aqui que ele é homicida e paga mentira desde o princípio. Letra D, impostor com aparência de anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Mais na frente, 2 Coríntios 11:14. Quando eu leio, irmão Francisco, providencia uma água para mim. Menos um ponto para ti. Esqueceu. Eu servente. Depois ele vai pagar uma pizza para mim. Castigos. 2 Coríntios 11:14 diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Olha aí, irmãos. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Aí você fica pensando comigo, como é que ele vai se transformar, irmãos, em anjo de luz? Ele vai se materializar? Irmãos, ele vai trazer vamos dizer assim, uma roupagem ou uma aparência, e vamos dizer que ele vai incorporar a vida de alguém, e ele vai trazer uma mensagem como se fosse a mensagem de Deus, mas não é. E nessa mensagem de Deus que ele está proferindo, é uma mensagem mentirosa, é uma mensagem enganadora. Então ele faz, vamos dizer assim, uma mistura, né? Ele mescla, vamos dizer assim, a palavra de Deus. E as pessoas, às vezes, elas ficam confusas. E elas não sabem se aquilo é verdade ou é mentira. E às vezes fica balançando, né? Fica em dúvida. Irmão, você quer tirar a sua dúvida? Leia as Escrituras. E Jesus mesmo falou que nós devemos ler as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de Deus. As Escrituras. Precisamos ler as Escrituras para não ser enganado pelo Deus desse século. Que Paulo diz que ele pode se transformar ou incorporar em um anjo de luz, que aparentemente parece ser verdade, mas a mensagem, irmãos, ali, ela está camuflada, ela está escondida, ela está misturada, e alguém pode proferir aquela mensagem, mas não é de Deus. Então tome muito cuidado para você e eu não sermos enganados por vento de doutrina
que está soprando em todos os cantos da sociedade. Hoje, irmãos, o neopentecostal, o novo evangelho, os desigrejados, né? Sempre está surgindo coisa nova. Sempre está surgindo coisa nova. E tem muita gente que está olhando assim, ó. Onde é que está soprando a doutrina nova? E as pessoas estão procurando, balançando para um lado e para o outro, procurando onde é que está soprando coisa nova. E tem muitos curiosos assim, irmãos, ele fica procurando. Porque não se firmou ainda na doutrina da palavra de Deus. Doutrina, estou falando do ensino. Doutrina significa o ensino da palavra de Deus. E é aqui na palavra de Deus que nós devemos firmar os nossos passos, a nossa família, a igreja. Temos falado que famílias fortes, igreja forte. E assim, meus amados irmãos, nós queremos que a igreja seja. Então ele é um impostor com aparência de anjo de luz. É só aparência, irmãos. Por dentro está estragado, está podre, não serve nada para nós. Temos que descartar e temos que identificar essas mensagens aí subliminares, essas mensagens televisivas, essas mensagens nas mídias, estão soprando todos os dias. E a letra E, as características negativas de Satanás, ele é o príncipe e o enganador deste mundo. 2 Coríntios 4:4. Só voltando aí um pouquinho mais. 4:4. Diz assim: nos quais o Deus deste século, tem o Deus aí com letra minúscula, está aí na sua Bíblia, um Deusinho ainda, um D minúsculo, né? Nos quais o Deus deste século, está falando de Satanás, qual é a atuação dele? Ele cegou ou ele cega o entendimento dos incrédulos. Qual é a finalidade? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, irmãos, o exemplo é esse aqui, ó. Vou pegar esse papel aqui. Ele cega. Faz isso aqui, ó. Ele cega o entendimento dos incrédulos. Ou seja, cegueira espiritual. Não é cegueira física, porque as pessoas que têm uma ótima visão enxergam muito bem. Mas essa cegueira aqui, vamos dizer, esse cegar aqui, é o cegar do entendimento espiritual de Deus, das coisas de Deus, que nós até estudamos domingo passado, sobre os 3 tipos de pessoas que existem. Você ainda lembra? Qual foi a mensagem do domingo passado? Alguém lembra? Homem natural, Homem natural, espiritual e o carnal. Graças a Deus, vamos lembrar, né? Diz que os pregadores falam que realmente quando a gente escuta uma mensagem de um mês, 15 dias ou semana passada, muita gente se esquece. Mas graças a Deus que os irmãos lembraram, né? Então, o diabo, ele cega, irmãos, o entendimento do homem natural. Ele não vai conseguir entender, discernir a palavra de Deus, se não for pela atuação do Espírito Santo de Deus, que pode sim, tem poder para resplandecer
e ultrapassar essa barreira, quebrar essa barreira que o diabo ele tenta impedir. Então você percebe, irmãos, que é uma luta entre o sangue e a carne, entre principados e potestades. E Deus está nessa luta, a igreja está nessa luta, nós estamos travando essa luta todos os dias. Precisamos então falar a palavra de Deus, para que as pessoas tenham o seu entendimento das verdades de Deus, que pode libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente ela que pode libertar o homem. Então vamos ficar só com essa referência, vamos para o ponto 2. O ponto 2, irmãos, é as limitações de Satanás. Está sujeito ao poder do Senhor Jesus Cristo. Colossenses, abra aí Colossenses 2. Um pouquinho mais na frente agora, de Coríntios. Filipenses, Colossenses. Colossenses 2, 9 e 10. E 10 diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então ele está falando aí, irmãos, a respeito do mal. Principados e potestades, está falando da criação que Ele mesmo criou, e que Ele é o cabeça, Ele está acima, e o nosso Deus, Ele é mais poderoso do que o próprio poder de Satanás, e Ele está acima de Satanás, no Deus desse século. Então Ele tem as suas limitações, a sua atuação, vamos dizer assim, limitada e controlada por Deus, o Deus desse século, porque Ele sabe que o seu dia está próximo, o seu dia vai chegar, a condenação final do Deus desse século vai chegar um dia. E Deus ele já sabe. Mas por enquanto, irmãos, ele continua aí solto, atuando livremente, mas com certas limitações, de acordo com a vontade de Deus. E hoje ele está procurando o maior número de pessoas para levar para o inferno. Irmãos, o inferno é uma realidade. E muita gente vai para o inferno. Tempo desse passou um filme em que as pessoas morriam, iam lá para o inferno e depois voltavam do inferno para voltar à realidade de outrora e acertar a conta com aqueles que tinham matado, essa pessoa, para levar essa pessoa para o inferno também. Irmãos, isso não acontece. Isso é apenas uma ficção, uma historinha aí para boi dormir. Quem vai para o inferno, de lá não sai mais. E o diabo, ele sabe que se ele levar mais pessoas para o inferno, sabe que de lá não sairão. Não sairão. E as pessoas que fizeram esse filme provavelmente estão no inferno ou estão com Deus. É dois lugares para onde os homens vão. E a letra B, para terminar, as limitações de Satanás
ele pode fazer aquilo que Deus permite. Livro de Jó, abre aí. Jó, antes do livro do Salmo, capítulo 1. Sete a 12. Jó 1, 7 a 12 diz assim: Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Isso é próprio dele, né? Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste meu servo Jó? Pois ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercastes, concede a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoar-te, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Os irmãos conhecem essa história. E Jó, ele era um homem muito rico, tinha muitos bens, muitas propriedades. E Satanás se apresentou nesse momento aqui, e dialogando, com Deus, falando com Deus. E Satanás, como é próprio dele, ficou isso, irmão, registrado nas Escrituras, para o nosso aprendizado, não foi por acaso, aonde Satanás ali, ele introduz esse diálogo dizendo que Jó só estava servindo a Deus porque ele estava vivendo uma vida próspera. Aí o Senhor disse para ele: não é esse o motivo principal. Não é esse o motivo principal pelo qual Jó está me servindo. E o Senhor dá permissão para Satanás tocar apenas nos bens que ele tinha, na família que ele tinha, no seu próprio corpo, que ele foi acometido, da enfermidade, desde a ponta do pé até a cabeça. Deus apenas permite que aquilo aconteça com ele. Mas Deus disse assim para ele: você não tem poder para tirar a vida dele, para tocar na vida dele. Ele pode até sofrer, mas tirar a vida, não. Então ele tem as suas limitações, permitida por Deus. Tá, irmão? Permitida por Deus. Então nós temos, irmãos, que aprender a confiar em Deus, entregar a nossa vida a Deus. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que possuímos está nas mãos do Senhor. E Ele então vai permitir que aconteça alguma coisa conosco de acordo com a sua vontade. Mas o nosso Deus, Ele é mais poderoso do que Satanás, o Deus desse século. Ele procura então, irmão, de todas as formas, arrebanhar o maior número de pessoas para o inferno. Essa é a sua missão principal: enganar as pessoas, para que a palavra de Deus não chegue ao seu
conhecimento. Termino então essa mensagem de hoje à noite com o versículo de João 8:32. Você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor nesta noite, entregue, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Santo Deus, eterno Pai, a Tua palavra foi semeada aos corações, no YouTube e agora aqui no salão. Se tem alguém entre nós que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, mas o Teu Santo Espírito está falando ao seu coração, para que esta alma se renda aos Teus pés. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e de cada uma dessas pessoas. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os músicos vão voltar, vamos cantar um hino.